Nós não podemos deixar o GDF pagar a conta sozinho, porque houve ações, mas houve também omissões. A oposição diz na CPI que não há a possibilidade de os atentados de 8 de janeiro serem uma tentativa de golpe de Estado. Você não consegue fazer um golpe com 10 mil pessoas, não é? Com gente com bandeiras, sem arma nenhuma. Senador Isalci, seja bem-vindo ao Salão Nobre, um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço. Senador, o senhor apresentou inicialmente 96 requerimentos à CPI que está investigando o 8 de janeiro. Isso mostra um envolvimento e preocupação muito grande, com o processo, Qual que é a sua expectativa em relação aos trabalhos dessa comissão parlamentar mista de inquérito? Olha, em primeiro lugar, eu sou auditor, Então tenho muita experiência com relação à auditoria, CPI, participei de todas as CPIs como deputado, agora como senador também. E a gente precisa mostrar a verdade. A CPI tem esse objetivo, da transparência, e chegar na verdade. Lógico, aqui, nesse caso da CPMI, do dia 8 de janeiro, e eu sou de Brasília, sou representante do DF, eu tenho essa preocupação. Nós não podemos deixar o GDF pagar a conta sozinho, porque houve ações, mas houve também omissões. Então, para você descobrir a verdade, você tem que chamar todo mundo, todos aqueles que podem contribuir de forma direta ou indireta, a gente tem que chamar. Então, eu que estou acompanhando desde o dia 8 mesmo, que aconteceu, eu já estava em Brasília, a gente vem acompanhando. Sabemos que tem erro, sim, do GDF, por desinformação ou omissão também de informação, como, por exemplo, a própria Secretaria de Segurança, também na sexta-feira já tinha comunicado à Polícia Militar de que haveria tudo isso. Então, o comandante na época e o subcomandante, eles colocaram o estado de alerta. Em estado de alerta, a pessoa pode estar no restaurante, pode estar no clube com a família, pode estar em outro lugar, até ele chegar em casa, trocar de roupa e vir para o local onde estava acontecendo o evento, tudo já tinha acontecido. Agora, quando você tem uma situação como essa, com essa informação, eles deveriam estar de prontidão, já no quartel, aguardando qualquer coisa. Então, teve esse primeiro erro. Agora, a gente depois foi descobrindo as coisas. Nós temos o relatório da ABIN, que foi também anunciado já e eu, particularmente, até já vi. O próprio Espidião Amin, que é um dos senadores que tem acesso aos documentos sigilosos, porque ele faz parte da comissão de controle, ele pediu informação no dia 20 de janeiro. E aí o GSI disse, estou preparando. Olha, a informação, mandar um documento, você não tem que preparar, você tem que mandar. E ele acabou recebendo um documento totalmente diferente do documento original, com várias omissões. Depois também aconteceu aquele vídeo, o vazamento de vídeo. Eu estive na Papuda. E a primeira coisa que perguntei, cadê as pessoas do vídeo? Tinha várias que não estavam lá. Nós temos que chamar aqui e ver realmente onde eles estão, por que fizeram. Porque a gente, assim... De que vídeo o senhor está falando, senador? Esses vídeos foram vazados, do acontecimento lá no Palácio do Planalto. Os vídeos das câmeras internas do Palácio do Planalto. E que estava, inclusive, sob sigilo. Então, agora foi vazado esse vídeo e agora nós estamos pedindo, evidentemente, todas as gravações, todos os documentos sigilosos, porque nós podemos ter acesso a isso. Existe uma sala específica para a gente verificar todos os documentos, para exatamente mostrar a verdade. Nós não queremos que as pessoas paguem no coletivo, Acho que cada um tem que pagar pelos atos que cometeu, independente daquilo. Mas também as omissões. Ora, se eu podia ter evitado, eu conheço a segurança de Brasília. Nós já tivemos aqui impeachment, nós já tivemos movimento de todos os tipos aqui. A posse aconteceu sem problema nenhum. Então, foi uma coisa estranha, dia 8. E aí, a gente descobre que todos foram alertados. Nós temos aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que tem por obrigação cuidar do Palácio, cuidar dos governantes aqui do Palácio Planalto. No dia do acontecimento, praticamente não tinha ninguém. Por que não foram acionados? Por que a Força Nacional não foi acionada? Por que o governo não tomou aquelas providências, já que ele sabia, através da ABIN, que ia acontecer tudo isso? Então, são esses pontos
Eu disse aqui na própria CPMI que a gente precisa da verdade. Não quer saber aqui se é de esquerda, se é de direita. Todos aqueles que podem contribuir, nós estamos convocando. Por isso, os 96 requerimentos. Senador, o requerimento para a criação da CPMI fala de incertezas acerca do ocorrido e quem, de fato, planejou, executou e, como o senhor está falando agora, também se omitiu, quando por força legal deveria ter agido, né? A CPMI foi proposta pela oposição e ficou muito claro nas reuniões que governo e oposição têm objetivos praticamente opostos em relação a essa comissão de inquérito. Isso já tinha acontecido também na CPI da Covid, né? Como é que o senhor avalia a questão? Como é que é possível investigar nesses termos? A gente acaba conseguindo. Eu, por exemplo, todas as CPIs que participei, eu fiz um relatório separado. Porque é evidente que eu, né, como você está em busca da verdade, eu não estou para defender nem direita nem esquerda. Então, quando, por exemplo, a gente acompanhou desde o início, o governo tinha se manifestado e algumas ações para não acontecer. O governo não acreditava que ela seria instalada. Tanto é que foi empurrando com a barriga. Quando ele viu que nós tínhamos um número suficiente, que tinha, inclusive, um quórum qualificado para votar, aí ele acabou participando. E aí participando de uma forma majoritária. Apesar da CPMI e CPI ser um instrumento da minoria, o que a gente assiste é sempre o governo de plantão ocupando o espaço, né? E aí, quando você pega uma relatora, que é minha amiga, é uma pessoa guerreira, uma mulher, né? E já a senadora Elisiane Gama, no né? plano de trabalho, ela já diz, não, nós vamos apurar o golpe, não sei o quê, quer dizer, ela já tem uma definição e um foco, né? Que é exatamente um foco governista. E a oposição também, é claro, que ela também busca provar uma série de coisas comprometendo o próprio governo atual. Então, eu ajo de forma diferente. Eu estou chamando direita, eu estou chamando esquerda, de centro. Aliás, qualquer pessoa que possa contribuir, inclusive, quebrar o relógio. Todo mundo assistiu aqui a quebradeira do relógio. Cadê a pessoa? Queremos trazer ela aqui, para saber por que ela fez, não é? Por que ela aparece nas gravações, tudo isso nós queremos saber. Eu fui na Papuda e a primeira pergunta que fiz, além da questão das pessoas que não estavam, que estavam no vídeo, eu não vi. Eu disse, vocês fizeram audiência de custódia? Porque o que a gente mais observa nas audiências de custódia, aqui a polícia prende, antes de sair da delegacia, né, o policial está lá e a pessoa já foi embora. Porque há uma tendência muito forte de soltar as pessoas. Ora, aqui foi feito coletivamente, o juiz que fez não teve nenhuma autonomia. Então, mesmo os velhinhos, as pessoas, né, de idade... Né, mas essas pessoas não foram liberadas antes da... Sim, mas outras não. Eu fui na Papuda, tinha mais de 250 ainda presos aqui. Né? Pessoas, inclusive de Brasília, 20% era de Brasília, 80% era de fora. Por isso é que eu digo, a gente precisa ouvir essas pessoas individualmente, porque não adianta, não podemos aceitar uma condenação coletiva, né? Então, a CPI isso também está no requerimento, né, senador? O requerimento fala na prisão de quase 2.000 pessoas e das necessidades que não haja injustiça contra aquelas que efetivamente não participaram, não concordaram com os atos de vandalismo, mas estavam aqui. Entraram no Palácio, entraram no Congresso Nacional, entraram, não quebraram nada, mas entraram, estavam lá. É aquele efeito que eles chamam de efeito de manada, né? Todo mundo, o cara vai junto. Mas lá na Papuda eu vi... Eu não sei se é verdade, por isso que a CPMI é importante. Pessoas dizendo, inclusive, que estavam aqui na esplanada, escondeu, inclusive, para não se envolver em nada e que depois foram presos. Tem pessoas que foram presas no dia seguinte, no dia 9. Então, tem uma série de dúvidas que a gente quer esclarecer. Ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, para isso tem que ter uma certa independência. Você não pode participar de uma CPI já com o foco determinado e você já ter a sua conclusão antes de ouvir as coisas. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade, né? Vamos ter dificuldade em aprovar alguns requerimentos, mas todos eles têm uma justificativa, né? Lógico, eu tenho requerimento, né, importantíssimo, né, vamos dizer assim, né, de muito interesse, um médio interesse e baixo interesse. Porque a gente, pela experiência, a gente sabe também que os requerimentos são aprovados normalmente no início, né? É difícil aprovar depois do andamento da CPMI, você aprovar novas convocações. Por isso que sugeri, inclusive, no plano de trabalho, a criação de subcomissão, pelo menos 2 subcomissões. Porque como é que você vai... Né, são mais de 600 requerimentos. Como é que você vai trabalhar isso em uma reunião por semana?
não é? Sem ter subcomissão. Então, a gente propôs, em princípio não foi aceito, mas nós vamos discutir isso na próxima reunião. Senador, a oposição diz na CPI que não há a possibilidade de os atentados de 8 de janeiro serem uma tentativa de golpe de Estado. O senhor, como político do Distrito Federal, acompanhou de perto também os trabalhos da CPI distrital. Por tudo que o senhor ouviu e leu, o senhor já tem alguma opinião formada em relação a isso? Não, eu só vou ter opinião formada mesmo quando eu ouvir as pessoas que convoquei. Então, por exemplo, quando a oposição diz, e eu, nesse aspecto, eu sou independente, porque eu não estou ali nem para defender direita nem esquerda. Então, o que eu vejo? Quando eles falam isso, eles estão dizendo o seguinte: tinha muitas pessoas, inclusive nessas 2.000 pessoas lá, que são velhinhos, crianças, e que normalmente em qualquer golpe você tem envolvimento, ou do Exército, não é? Ou da Marinha, ou da Polícia Militar, porque ninguém faz um golpe com pessoas, a maioria ali, inclusive, com bandeira do Brasil. Você pode até fazer uma intentona, né, senador? Mas um golpe vai ser mais difícil. Não existe, né? Você não consegue fazer um golpe com 10.000 pessoas, não é? Com gente com bandeira, sem arma nenhuma. Agora, por isso que eu digo, muitas pessoas que quebraram, e a gente viu muitos vídeos, pessoas quebrando, que a gente precisa identificar. Foram infiltrados? Pode ser. Eu acredito que houve gente infiltrada com o objetivo de quebrar mesmo. Por isso que nós estamos convocando uma série de pessoas que aparecem nos vídeos, quebrando. Eu vi vários vídeos, as pessoas, não quebre, não quebre, não quebre, e as pessoas quebrando. Então, essas pessoas precisam ser convocadas e identificadas. Onde é que elas estão, o que é que elas estavam fazendo aqui, não é? Se realmente eram, não é, de oposição ou se era realmente infiltrados. O senhor acredita que aquelas pessoas que a gente vê nos vídeos quebrando os vidros do Supremo Tribunal Federal, tem muitos vídeos, né, da quebradeira do Supremo Tribunal Federal, aqui no Congresso, né, de verde e amarelo, pessoas com camisetas com o rosto até do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que há a possibilidade de algumas dessas pessoas serem infiltradas, não serem propriamente acredito, por isso que eu digo, do ex-presidente? A gente só vai ter certeza mediante a apuração da verdade. E para isso nós temos que chamá-los. Aquela pessoa que quebrou o relógio, por exemplo, que ficou famoso, né? Porque o relógio era suíço ainda, né? Dos séculos passados. E o vídeo seguinte mostra que nem foi ela que quebrou tanto, né? Ela derrubou o relógio, foi uma outra pessoa que quebrou. Sim, então essas coisas precisam ser apuradas, porque, vamos dizer assim, o diabo mora nos detalhes, né? Nos detalhes que você vai descobrir realmente a verdade. E é o que nós queremos fazer, ninguém está tomando partido, nem quero tirar conclusões antecipadas sem ouvir realmente as pessoas. O que eu quero garantir a todos é que a gente tenha um trabalho, né, no contexto global. Eu não estou chamando só pessoa de esquerda, só pessoa de direita, não. Estou chamando todos que podem ou estão envolvidos por atos ou omissões. São 77 pessoas que o senhor está convocando, senador. O senhor apresentou 96 requerimentos, né? São 77 para convocação de autoridades envolvidas tanto no governo do Distrito Federal quanto no governo federal, né? Manifestantes, pessoas que estão presas por terem praticado atos de vandalismo, como o senhor falou, o próprio rapaz que quebrou o relógio. Tinha uma pessoa também que dava no celular, vamos quebrar, não sei o quê, que a gente tem identificação dela antes, né, nas redes sociais, que, de certa forma, tem uma ligação com a esquerda. Então, quem quer apurar? Não posso tirar a conclusão sem ouvir. Agora, é o que eu disse, eu estou chamando 77, mas a gente está acompanhando cada depoimento da Câmara Legislativa. Nós queremos realmente ter acesso aos documentos sigilosos, que é o nosso papel, seja do Supremo, seja do Tribunal de Contas, seja, né, as filmagens do Palácio. São 27 requerimentos que pedem documentos ou transferência de sigilo de investigações já em andamento, Sim, né? Inclusive de processo judicial. Nós podemos ter acesso a isso. Lógico que tem que ser sigiloso. Tem uma sala específica que só os senadores têm acesso para a leitura desses documentos. Nós sempre temos a obrigação, como parlamentar, de manter o sigilo, manter, não é para a gente... Mas a gente precisa ter o contexto todo. Essa é a vantagem da CPI e CPMI. Não é que você tem acesso tanto dos documentos do Judiciário, quanto do Supremo, quanto do Executivo. O que eu sei é que existia um plano de ação na sexta-feira e que não foi aplicado. E que todos, vários, tinham conhecimento do plano. Então, alguém omitiu e alguém executou
mal executado, né? Talvez por falta de comando. Porque, veja bem, os policiais militares, só para você ter conhecimento, eu já fui militar, eu sou R2 do Exército, né? Então, a gente tem nas Forças Armadas e na Polícia Militar a hierarquia e a disciplina. Então, não adianta eu ficar perguntando para o soldado, para o cabo, para o tenente, para o capitão, né? Porque ele obedeceu o comando. Né? O cara dá ordem e não discute. O militar é assim, você deu, pula da ponte, o cara né, vai ver o risco, mas ele normalmente pula. Então, a gente tem que chamar a cúpula. Quem estava no comando e que deixou, omitiu ou fez alguma ação que prejudicou e que aconteceu o que aconteceu. Então, a gente quer esclarecer isso, porque também o DF não pode, né? Porque depois do dia 8 de janeiro, tudo agora, né, que acontece no Brasil e em Brasília em especial, a culpa é de 8 de janeiro. Então, por isso que a importância, né, agora, inclusive, né, nós estamos passando por uma situação, né, que parece que as pessoas não conhecem Brasília, as pessoas não sabem, né, que Brasília foi projetada para 500 mil pessoas, hoje tem 3,5 milhões, mais 2 milhões em volta. Então, aqui não é esplanada. Você está falando do debate sobre o Fundo Constitucional também, do DF, tudo isso é fruto, fiscal, né? Tudo isso influencia nessa questão do dia 8. Mas o GDF recebe não sei quantos bilhões para a segurança pública, como é que deixa acontecer? Então, tudo isso a gente tem que explicar, a origem, por que aconteceu. Por isso que eu digo, tem omissão. E tem questão também interna de corporação, de comando, tem questão política no meio, então a gente precisa descobrir isso. E como o senhor avalia a investigação sobre a preparação do 8 de janeiro? Fatos ocorreram antes do dia 8, Mas, por exemplo, a posse. A posse transcorreu num clima, nenhum problema, não teve nenhum problema com relação à posse. E olha que tinha dezenas de vezes mais do que o dia do dia 8. Então, eu não tenho dúvida, que eu conheço a segurança pública, que o DF tinha todas as condições de segurar essa questão, de não ter acontecido nada do que aconteceu. Mas também, hoje eu não tenho dúvida que a União também poderia. Mas é muito difícil encontrar alguém que discorde disso que o senhor está dizendo, Sim. que o DF tem uma segurança pública preparada para lidar com uma manifestação como aquela. O que houve foi isso, por exemplo. A coronel, que está sendo convocada também, recebeu o documento na sexta-feira, 17 para 18 horas, bem próximo do fim do expediente. Agora, você precisa saber se ela leu ou se não leu, mas deveria ler, óbvio. Se leu, ela tinha conhecimento, ela tinha que ter colocado todo mundo de prontidão naquele momento. Então, quem é que... Havia uma guerra de comando? Alguém queria assumir o comando? Tem tudo isso que está sendo questionado. O governador não tem esse papel de ir lá no quartel, gente, vamos para lá. Não tem isso. Ele acredita naquilo que está sendo informado. Segurança Pública é para isso, nós temos uma secretaria para isso, temos o comando da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil. Então, o governador recebeu as informações, não, está sob controle, não sei o quê, não vai acontecer nada, etc. E aí, realmente, você não pode, tanto é que ele já voltou para ele já voltou para o cargo de governador, porque também ficou 60 e tantos dias afastado, que eu acho que foi muito, inclusive, porque não tinha nenhum elemento de provas de que ele participou intencionalmente para acontecer dia 8. Lógico que teve a questão de nomear na hora errada, vamos dizer assim, mas ele é o governador, mas também é quem cuida da segurança. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa deixar claro, que o DF e a União poderiam juntos evitar tudo isso. Senador, passados 6 meses do 8 de janeiro, que avaliação político-institucional o senhor faz do ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília? Bem, primeiro, que desde as eleições, até mesmo antes, o Brasil está polarizado. Aliás, na eleição já estava polarizado. A gente só via isso. Se é Lula ou se é Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro. Então, essa divisão é que devia ter acabado depois da eleição, Quer dizer, o cara que ganha a eleição vai governar para todo mundo. Não tem que ficar mantendo o que está acontecendo hoje. Você tem famílias divididas, uma polarização muito grande. E aí, muito ruim isso, O Brasil precisa ter paz, tem que ter um plano de Estado e não de governo. No Brasil ainda tem isso, cada governo que entra faz questão de acabar com tudo, começar tudo de novo. Então, o judiciário, de certa forma, extrapolando, porque
É um inquérito que já vai fazer 3 anos. Uma canetada muda, inclusive, tudo. Né? Então, o Congresso precisa também, o Senado principalmente, de agir, né, como Senado. Né? Nós temos condições de moderar tudo isso, por isso é a Casa Moderadora, Revisora, né? Aqui as pessoas são mais experientes, né? Muitos ex-governadores, pessoas experientes já. É diferente da Câmara, eu já fui deputado. São 513, muitos jovens que nem, né, que foram eleitos por corporações ou até mesmo alguma atividade, ou rede social, que foi um responsável pela eleição de muita gente hoje, a rede social. O senhor está falando de algum papel específico do Senado no combate a essa polarização ou no enfrentamento dessa polarização política que existe no Brasil? A gente precisa resolver isso, né? Nós não podemos nos omitir do nosso papel, que é legislar. Né? Você não pode ter o Supremo legislando uma série de coisas que é papel nosso. Né? Então, poder aqui, a Constituição é clara, né? Você tem os poderes que são independentes, mas harmonioso, tem que ser uma harmonia entre os 3 poderes. Agora, na medida que você abre um espaço, poder não tem espaço vazio, alguém ocupa. Então, a gente precisa melhorar essa relação dos 3 poderes, né? Ficar atento às decisões, né? Que tem decisão que pode destruir o país. Né? Então, o Senado precisa ser mais ativo. O Congresso Nacional, né, tem que fazer o papel dele. E com esse grau de polarização, como o senhor vê a funcionalidade do Congresso na execução desse papel? Exatamente, nós temos que buscar, né, pensar no Brasil... Porque o que acontece na sociedade está refletido aqui dentro Exatamente. também. Muitos dizem, né, na prática, o Congresso Nacional é o espelho da sociedade. Ninguém cai de paraquedas aqui. Quem coloca os deputados, senadores aqui é exatamente o povo. Né? Então, é a representação do povo aqui no Congresso. Apesar que o senador é mais representante do Estado, né? Diferente da Câmara, que é a Casa do Povo. Então, aqui é mais a Casa da Federação. Mas tem a legitimidade de, muitas vezes, milhões de votos. Principalmente, né? Aqui, né? Aqui, por exemplo, em Brasília, eu sou vereador, sou deputado estadual, sou deputado federal, senador, porque, né, as pessoas também muitas vezes não conhecem o papel de cada um. Então, por exemplo, os outros estados, os outros senadores aqui recebem os prefeitos de vez em quando. Aqui não, eu tenho o eleitor aqui, né? Que é diferente. Então, por isso, a minha quase que obsessão de dar transparência a tudo isso, para as pessoas não terem esse preconceito quanto o DF, o Brasília. Brasília é a capital de todos os brasileiros. Né? Graças a Brasília que o país se consolidou. Né? Antigamente era só no litoral. Se tem desenvolvimento econômico hoje no Centro-Oeste, o Norte consolidado, os territórios que foram já transformados em estados, foi graças à capital, à ousadia de JK. E Brasília sempre foi custeado pela União, desde 60. Mas era voluntário. O prefeito, na época, e os governadores tinham que vir aqui com o pires na mão todo mês. Preciso pagar a folha, preciso pagar isso. O Fundo Constitucional nasceu para isso. Então, é muito importante as pessoas reconhecerem, primeiro, que Brasília não é a Esplanada. Só explicar, senador, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que financia a segurança pública do DF, 100% né? da segurança e auxilia também na educação e na saúde. O fundo foi criado para isso, porque aqui nós temos questões ambientais, o território é pequeno, é um quadradinho, não dá para você botar grandes indústrias, não dá para você ter um agronegócio competitivo para você ter uma renda, né? um orçamento melhor. Então, nós temos impedimentos. Por quê? Porque a nossa vocação é ser a capital da República. Nasceu para isso. Por isso que a gente precisa esclarecer, principalmente os jovens que foram eleitos agora na rede social, muitas vezes desconhecem o papel da capital e a importância para o país. Então, a gente tem que estar sempre alertando, né? Porque o que aconteceu no plenário da Câmara, agora, inclusive, né, no sentido de rejeitar, inclusive, o reajuste da segurança pública, que hoje nós somos o 20º salário do Brasil, né? As pessoas, não, Brasília sempre é o maior salário. Não é. E nós temos um custo de vida muito, muito mais alto. Imagina um delegado aqui em Brasília e um delegado no interior de Goiás. O custo lá é muito menor, né? E ganha 40% a mais. Quer dizer, um negócio assim que as pessoas precisam entender, precisam compreender, precisam estudar um pouco, né? E aí a gente tem esse papel, né, de mostrar na CPI ou no parlamento, né, essas coisas que as pessoas normalmente não conhecem, né? Por isso que é bom esclarecer isso aqui, tudo isso, né? Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.